Damos o nome Revolução Francesa a uma série de eventos ocorridos na França entre 1789 a 1799, que derrubou a monarquia absolutista, levando a burguesia ao poder. As principais causas do descontentamento do Terceiro Estado eram os privilégios da nobreza e do clero, os altos impostos a serem pagos, a maioria do território francês na mão da nobreza, a péssima condição de vida enfrentada pelos trabalhadores urbanos e camponeses, elevados gastos da nobreza com luxo, enquanto boa parte da população vivia em péssimas condições, a grande vontade da alta burguesia comercial em participar das decisões políticas da França e a grande influência dos ideais iluministas que defendiam o fim do absolutismo. Foi na França que o absolutismo teve seu maior desenvolvimento. A frase "o Estado sou eu", que representa muito bem o poder do monarca absolutista, foi proferida pelo rei francês Luís XIV. O regime absolutista francês começou a se formar após o final da Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453. Embora vencedora, a França encontrava-se desorganizada, com vários sistemas jurídicos, privilégios e tradições. O rei surgiu como um elemento centralizador capaz de dar unidade política e econômica à França. O absolutismo, então, durou até 1789, quando a Revolução Francesa colocou um fim ao regime absolutista no país. A Revolução Francesa gerou diversas consequências, como assinalou a ascensão política da burguesia e o triunfo de suas ideias e aspirações, estimulou o desenvolvimento capitalista da França, significou a derrubada do antigo regime com a queda do absolutismo, extinguiu os privilégios e resquícios do feudalismo, deu início a um processo de separação entre a Igreja e o Estado, estimulou os movimentos liberais e constitucionalistas na Europa, influenciou os movimentos de independência das colônias latino-americanas e deu origem a instituições políticas e ideológicas que caracterizam o mundo contemporâneo. As consequências foram diversas, gerando então revoluções por todo o mundo, inclusive no Brasil. A primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra por volta de 1750, que foi a era marcada como Era do Ferro e do Carvão. Com a chegada das máquinas a vapor e dos teares mecânicos, houve um aumento nas fábricas, pois elas se mecanizaram e ficaram cada vez maiores, produzindo mais e mais. O mercado consumidor acabou aumentando com o maior número de habitantes, e com a chegada dessas fábricas mecânicas, houve um aumento no mercado consumidor. Os camponeses, vendo que não tinham mais jeito de, com seus produtos, não estavam dando tanta renda, eles acabaram vendo que a única opção seria migrar para a cidade. Isso é conhecido como êxodo rural. Eles acabaram virando proletários, que são basicamente empregados de fábricas, e eles trabalhavam por volta de 18 horas por dia. E com a lei de cercamento, que transformava terras em mercadoria, acabaram virando burgueses. As mulheres e as crianças também integraram o mercado de trabalho, apesar de receberem bem menos que os homens. Como o Estado nessa época era um Estado liberal, que é um governo que influencia cada vez menos na economia, a sociedade de classe, que eram os burgueses / proletários, eles acabaram vendo que a única saída para ver se conquistavam uma vida melhor e condições dignas de trabalho seriam fazendo protestos e manifestações. Um dos principais idealizadores foi o ludismo, ideal no qual o capitalismo é ocupado pelas péssimas condições de vida, de trabalho e de desemprego, pois, de acordo com ele, o capitalismo introduziu as máquinas nos meios produtivos, que quer dizer que introduziu elas às fábricas. E logo, vendo isso, ele dá duas ideias. A primeira ideia é destruir as fábricas. E depois a segunda é espancar os donos, fazendo assim que as fábricas sendo destruídas e não tendo mais elas para acabar produzindo as coisas. Depois disso,
essas grandes manifestações, eles acabaram se organizando e fazendo a Carta do Povo, que é uma carta no qual eles reivindicam algumas coisas, que são o voto masculino, o voto secreto e não há voto censitário. Queriam melhores condições de trabalho e possivelmente melhores condições de vida. O Estado, vendo isso, reprimiu com bastante força brutal. Foi marcada como a era da tecnologia, pois com a chegada da energia elétrica, dos telégrafos, que eram protótipos de telefone, das petrolíferas, da criação de novos, melhoramento das antigas armas e com a fabricação do aço, houve a expansão das fábricas e a criação de complexos industriais. Isso acontecendo por volta de toda a Europa. E com esses complexos industriais, houve a concentração de capital e poder, criando os cartéis, que são basicamente donos de fábricas ou indústrias que acabavam se juntando para dominar o mercado consumidor ou dominar um produto. Com esse acúmulo de capital e poder, houve houve um neocolonialismo, no qual foram novas colônias que se localizavam por novas colônias que acabaram sendo criadas por toda a África, Ásia e Oceania. E essas colônias eram de dois tipos: enraizamento e enquadramento. A de enraizamento era no qual os europeus eram maioria, e a de enquadramento era no qual os europeus eram minoria. Logo, os habitantes locais tinham que ser responsáveis por todos os trabalhos menores. E o cara que tivesse colonizado a região, ele tinha total poder dela. E ele era conhecido como protetorado. A sociologia como disciplina científica surgiu no início do século XIX, como uma resposta acadêmica para o novo desafio da modernidade. O mundo estava se tornando cada vez menor e mais integrado. A consciência das pessoas sobre o mundo estava aumentando e dispersando. Os sociólogos não só esperavam entender o que mantinha os grupos sociais unidos, mas desenvolver um antídoto para a desintegração social. O termo foi criado por Auguste Comte, da palavra que vem do latim socios, associação, e da palavra grega logos, estudos. Ele pretendia juntar todos os estudos da humanidade, incluindo história, economia e psicologia. Karl Marx, 1818 a 1883, foi um filósofo, sociólogo, jornalista, revolucionário socialista. Marx mantém sua ideologia na luta de classes, fazendo uma crítica ao modelo capitalista, buscando uma condição mais justa ao trabalhador. Ele analisa esses conflitos entre as classes sociais. Os intersindicalistas partiram de Marx. Adam Smith, 1723 a 1790, foi um filósofo e economista escocês. Defendia que o desenvolvimento e o bem-estar de uma nação vem de um crescimento econômico e da divisão do trabalho. Esta última garante a redução dos custos da produção e queda de preços das mercadorias. Defendia também a livre concorrência econômica e a acumulação de capital como fonte para o desenvolvimento econômico. Emile Durkheim, 1858 a 1917, foi um sociólogo, psicólogo e filósofo francês. Priorizava os fatos sociais e como esses acontecimentos influenciam a vida dos indivíduos. Para ele era preciso encontrar novas ideias morais para guiar a conduta social. Max Weber, 1864 a 1920, foi um jurista e economista alemão. Weber priorizava as ações sociais e era contra o positivismo de Comte, hierarquias e imposições do poder. Para Weber, as normas e os valores só podem mudar uma sociedade desde que seja aceita por elas. Foi a partir da Revolução Industrial que a poluição passou a constituir um problema para a humanidade. É lógico que já existiam exemplos de poluição anteriormente, em alguns casos até famosos, no Império Romano, por exemplo, mas o grau de poluição aumentou muito com a industrialização e urbanização.
e a sua escala deixou de ser local para se tornar planetária. Isso não apenas porque a indústria é a principal responsável pelo lançamento de poluentes no meio ambiente, mas também porque a Revolução Industrial representou a consolidação e a mundialização do capitalismo, sistema socioeconômico dominante hoje no espaço mundial. E o capitalismo, que tem na indústria a sua atividade econômica de vanguarda, acarreta urbanização com grandes concentrações humanas em algumas cidades. A própria aglomeração urbana já é por si uma fonte de poluição, pois implica numerosos problemas ambientais como o acúmulo de lixo, o enorme volume de esgotos, os congestionamentos de tráfego e etc. Mas o importante realmente é que o capitalismo é um sistema econômico voltado para a produção e acumulação constante de riquezas. E tais riquezas nada mais são do que mercadorias, isto é, bens e serviços produzidos geralmente em grande escala. Para a troca, para o comércio, praticamente tudo que existe e tudo que é produzido passa a ser mercadoria com o desenvolvimento do capitalismo. A partir da Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo, a natureza vai pouco a pouco deixando de existir para dar lugar ao meio ambiente transformado, modificado, produzido pela sociedade moderna. O homem deixa de viver em harmonia com a natureza e passa a dominá-la, dando origem ao que se chama de segunda natureza, a natureza modificada ou produzida pelo homem, como meio urbano, por exemplo, com seus rios canalizados, solos cobertos por asfalto, vegetação nativa completamente devastada,